harmonia, melodia e ritmo. Os 3 elementos básicos para a gente ter uma música. A guitarra, que é o nosso caso aqui, ela é capaz de fazer as 3 coisas. A harmonia tu pode relacionar diretamente, né, de uma maneira bem prática, aos acordes, ou seja, notas tocadas simultaneamente. A melodia a solos, né, porque o solo ele vai ter aquela... São basicamente notas tocadas individualmente, assim como é a voz de um cantor na música. Cada cantor ele consegue emitir um som por vez. Então, totalmente a ver com a melodia. E o ritmo, a gente pode pensar na parte mais percussiva e como é que a gente vai estar fazendo aquelas subdivisões do que a gente está tocando. A bateria, por exemplo, é um instrumento rítmico. Ela faz somente o ritmo, na verdade. Ela não faz harmonia e nem melodia. Até aquela ideia dos tons, a gente tem algumas afinações, mas também não entra num quesito melódico, né? Objetivamente assim. Então, a harmonia, notas tocadas simultaneamente, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui um dó, mi, sol, são notas que formam um acorde de dó maior. Aqui eu tenho a chamada tríade. Tríade, nada mais do que 3 notas tocadas uma sobre a outra, né? Então, cada acorde ele vai ter uma formação específica. Os acordes maiores a gente vai ter tônica, terça maior e quinta justa. Sabe isso? Sabe o maior? Para a gente ter o acorde menor, é só mudar a terça. É a única nota que muda. A gente vai ter depois mais 3 tipos de acordes que a gente vai estar encontrando. O diminuto, que a gente vai ter a tônica, terça menor, assim como o acorde menor. A quinta é diminuta, então já é diferente em relação ao menor, essa quinta, que antes era justa, agora é diminuta. O acorde aumentado, que vai ser a tônica, terça maior, assim como aquele primeiro lá, o maior, e a quinta aumentada. Então já é diferente de todos eles. E depois também vai ter um acorde que vocês já devem ter visto aí nas cifras e tal, é o acorde suspenso. Ele vai estar como sus, não é sustenido. Muita gente confunde esse sus com sustenido, não tem nada a ver. Esse sus é de suspenso. Vai ter a terça suspensa. Então, em vez de estar tocando tônica, terça e quinta, a gente pode estar tocando tônica, quarta e quinta, ou tônica, segunda e quinta. Isso vai acontecer com muita frequência, tá? Então, se eu for tocar, então, ali um arpejo de dó, eu vou estar fazendo essas mesmas notas, só que uma depois da outra, né? Eu vou também estar tocando, eu posso estar fazendo certo? Então, o que eu fiz aqui? As notas do arpejo. Quando a gente pensa numa música, o que vai acontecer? A gente tem acordes, né, que é essa parte harmônica. Acordes, na maioria das vezes, vão ser acordes numa sequência específica. Então, para eu criar uma melodia em cima dessa música, eu vou ter que estar usando as notas do acorde ou as notas da escala dessa tonalidade. Então, entrando especificamente, né, na parte prática, assim, como é que eu posso estar imaginando isso de uma maneira para eu estudar ou mesmo improvisar nas músicas que eu gosto ou compor uma música? A gente tem 12 tons, né? A gente tem as 7 notas naturais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e a gente vai ter os acidentes musicais que a gente chama, que são justamente os sustenidos e os bemóis. Ponto de partida, escala maior de dó. Tá, a escala maior de dó, ela vai ser a escala que não tem sustenido e nem bemol. Então acaba sendo fácil fazer essa relação de estar até encontrando no instrumento e mesmo decorando no braço. Tá? Uma parte fundamental do estudo de guitarra e de violão ou baixo é a gente estar pegando e entendendo onde é que está cada nota no braço, né? Aí a gente vai ter algumas dicas para fazer isso, para memorizar mais fácil, mas o primeiro ponto é, estou tocando um acorde de dó, então as notas que eu estou tocando eu já começo a identificar. Eu vou colocar aqui na tela agora o braço da guitarra com todas as notas, para vocês verem
como é que isso está funcionando. Primeira dica, né? A gente tem as cordas soltas, cada nota dessas vai ter uma tonalidade e ela vai vir, então, se eu comentei ali antes que são 12 notas, exatamente a gente vai ter a corda solta como a primeira, né? A primeira nota, no caso aqui da corda 6, sempre contando de baixo para cima, então primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Então, uma coisa que acaba nos auxiliando são as marcações no braço. Vai estar sempre o quê? Até algumas guitarras tem na casa 1, mas geralmente vai ser casa 3, casa 5, as ímpares, né? Casa 7, 9, e daí aqui que vai quebrar o padrão. Em vez de ser na 11, que seria a outra ímpar, já é pro 12. Por que isso? Porque no 12 vai recomeçar a oitava, que nem eu falei antes. A gente tem o Mi, né, na corda solta, e o Mi na casa 12 ali. E pode reparar que nesse caso são duas marcações, tá? Isso vai ser em qualquer guitarra, né? Qualquer violão também assim vai ter esse mesmo padrão. Daí depois a gente volta para 15, que dela está acontecendo exatamente onde é na 3, ou seja, aqui na casa 15, corda 6, eu tenho o Sol, e aqui também tem o Sol, né? Também quebrando o padrão, em vez de ser já nessa segunda aqui, né? Onde ficaria, né, nesse padrão assim geométrico, digamos assim, né? Então aqui é relativo à terceira, a 17ª relativo à quinta casa, a 19, a 7 e a 21, a nona. Né? Então ela vai ter esse padrão que é para, né, cada vez que a gente for achar essa corda aqui, essas notas que estão aqui em cima, não está contando necessariamente cada vez que vai tocar. E isso, decorando isso já é um baita começo. Pode ser uma meta, vou decorar todas as notas que estão nas marcações. Porque daí o que acontece? A gente vai associando as notas que estão, as notas vizinhas que estão do lado. Então se eu sei que essa nota aqui é um Dó, eu tenho que saber que essa antes é um Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Logo atrás já vai estar esse Si. E assim por diante, né? Realmente, muito por associação a gente vai conseguir fazer. Associar com algum riff novo que aprendeu. Esse riff aqui, por exemplo, digamos, vamos pegar a Satisfaction, um riff bem fácil de tocar, né? Vou pegar então quais notas eu estou tocando. Vai nesse bracinho aqui, pode fazer o download que está na descrição, esse arquivo. Vai lá, consulta ele, dá uma olhada ali, beleza, já sei. Então, se eu estou aqui com Dó, com o Si, nessa casa 2, e aqui é o Dó sustenido, bom, entre eles eu só posso ter o Dó, e assim por diante. Não tenta decorar tudo numa vez só, isso é uma loucura, né? Isso aí vai só confundir a tua cabeça mais. Vai aos pouquinhos, vai indo em blocos, tá? Então, dito isso, que nem eu falei antes, as músicas elas são compostas por sequências de acordes, né? E são acordes específicos, tá? São 12 tonalidades que a gente tem e tem uma coisa chamada de ciclo das quintas, que ajuda a gente a organizar o nosso estudo. Isso, quando eu descobri, foi uma coisa que foi um divisor de águas para mim, assim. Quando eu peguei essa ideia de ciclo das quintas, eu tive exatamente qual ordem eu ia estar estudando primeiro. Por quê? Quando eu estou falando de ciclo de quintas, eu estou falando de notas que eu vou estar indo de 5 em 5. Né? Então, se eu tenho Dó, que é aquele momento onde eu não tenho sustenido nem bemol, são todas notas naturais, eu vou pegar o próximo ciclo de 5 notas, então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e daí nesse Sol aqui eu vou estar colocando um sustenido. Então, em vez de eu pegar tonalidades aleatórias para estar estudando mesmo escala, mesmo improvisação, eu posso estar pegando o Dó, decorei ela no braço e já vou para o Sol, onde eu tenho só um sustenido. Se eu pegar o próximo ciclo de 5 notas, a partir agora do Sol, eu tenho Ré. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Né? Então eu vou ter o Ré. Aqui eu vou ter o sustenido que eu tinha antes e mais um novo sustenido. Os sustenidos são acumulativos, então eu vou só estar somando. E assim por diante. Se eu for pegar o Lá, que seria o próximo ciclo, a partir do Ré,
eu vou ter então 3 sustenidos. Eu vou exemplificar agora no braço da guitarra para ficar mais claro isso, tá? Tenho Dó, eu tenho depois o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si e o Dó de novo. Beleza, essa é a escala maior de Dó. Vocês podem ver que ela não tem nenhum acidente. Então, como eu falei anteriormente ali, a próxima escala que eu vou adicionar um sustenido é o Sol, nesse meu ciclo de quintas que está na tela aqui. O Fá sustenido. Já está até mostrando ali a cada ciclo que entra novo, eu tenho escrito do lado dessa nota qual é o sustenido que entra. Uma coisa que é importante, que eu vou colocar aqui também na tela. Esse primeiro desenho aqui de Dó maior, isso é a base de tudo, assim. Eu fiz um desenho específico, correto? Legal. Então, eu comecei na casa 8, tá? Fiz esse desenho. E todas as notas que eu toquei são as notas da escala de Dó. Então, se eu tô lá num groove em Dó, toquei a escala de Dó. Agora, se eu fizer esse mesmo desenho, começando, em vez de começar em Dó, começar em Sol, eu tenho exatamente as notas da escala de Sol. Eu vou ter todas as naturais menos o Fá. O Fá vai ser sustenido, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso achar a nota Sol na corda 6. Então vai dar bem certinho. Aqui é o Sol, como tá ali no braço da guitarra, ó. Fá sustenido e Sol. Tá. Então isso é só uma oitava de Sol, como as possibilidades podem ser diversas, mas ao longo do braço vão ser só essas notas. Toco uma corda em uma casa aqui, pode ser qualquer casa. Toco na corda de baixo, uma casa para trás, eu tenho a terça maior. Tá? E daí, pensando na tônica, na corda de baixo também, pensando na tônica em uma corda e a quinta agora, que é a que falta, né? Tônica, terça e quinta, eu vou estar tocando na corda de baixo com uma casa de distância. Ó, eu tenho tônica, pulo, tô na casa 3, né? Pulo a casa 4, vou para casa 5, na corda de baixo eu vou ter minha quinta justa. Portanto, o desenho do maior, ó. Se antes eu falei que o acorde maior e o menor, a única diferença é a terça, a única diferença, na verdade, da digitação vai ser esse dedo 1, que em vez de estar uma casa atrás, na corda de baixo, vai estar com uma casa separando ela, ó. Desenho da menor, desenho da maior. Terça maior, né? E terça menor. Tu vê que a menor ela tem um caráter mais triste, né? Ela acaba deixando mais para baixo, assim e tal. Não necessariamente uma música triste vai ser em tom menor ou vice-versa. Tem músicas alegres que é em tonalidade menor. Não é necessariamente isso, mas ela tem um caráter um pouquinho mais para baixo mesmo, né? Nesse campo harmônico, vai ser sempre assim. O primeiro grau vai ser maior, o quarto grau também maior e o quinto grau maior.
Então a gente vai ter 3 acordes maiores no campo harmônico, de qualquer tonalidade, e vai ter 3 menores, tá? Que é o segundo, o terceiro e o sexto. Fechando 6. Falta um ainda para formar todo o 7. O 7º grau vai ser o diminuto, tá? Que é uma terça menor e uma quinta diminuta. Eu vou chegar nele aqui, daí vai ficar bem claro isso. Então, se eu estou fazendo aqui em Dó, né? Dó, Mi, Sol, o maior, então o meu segundo grau vai ser menor. Eu tive o Dó na tônica, né? O primeiro grau, agora eu vou para o Ré. O Ré, segundo grau, menor. Então eu vou aplicar o desenho do menor, ó. Então, Ré, tônica, Fá, natural, a terça, e quinta justa, o Lá. Combinando esses dois primeiros, somente, ó. Então, se eu tô, só pra já dar um gosto, assim, né? Se eu tô em Dó, e eu começo a improvisar, usando só essas duas tríades, ó. Percebe que já começa a ficar uma coisa bem harmoniosa e uma melodia com coerência. Eu poderia muito bem fazer o Dó, o Ré menor, e ficar nessa, ó. No momento que eu estou tocando Dó, eu posso tocar a tríade de Dó, estacionando em qualquer uma das notas. O Dó vai ser onde vai ter mais resolução, aquele ponto de repouso, né, que a gente chama. E na hora do Ré, eu posso estar fazendo aquela tríade menor de Ré, né? Percebe que tá bem certinho. Eu fiz a harmonia e depois uma melodia. Melodia simples, mas já dá todo um clima, né? Quando eu toquei a harmonia e depois fui pra melodia, eu mantive o clima da música, né? Quem tá escutando, assim, consegue entender que é uma coisa coerente, né? Diferente se eu pegasse qualquer outra tríade e tentasse inventar na hora ali, né? De outra tonalidade mesmo, assim. Seria uma coisa que daria um conflito muito grande, tá? Então, esse mesmo raciocínio a gente vai estender para todos os outros graus, tipo, que a gente está vendo na tela aqui. O terceiro grau, por exemplo, também é menor. Então, eu vou ter o Mi, o Sol e o Si. Ó, aplicando aquele desenho do menor, ó. Então, até aqui eu vou ter... todas as tríades, né, do campo harmônico. Maior, então, o primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto. E recomeço. No Dó, tônica, primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro menor, quarto maior, e acaba a escala, que daí eu teria que fazer um outro desenho. Pegar o quinto grau só, ó. E quando eu largo um power chord de Dó, ou mesmo o acorde, né, eu tenho aquela ideia de sensação de terminei a música. Então, o acorde de repouso, ele vai ser sempre essa tonalidade. Voltei para casa, como alguns dizem, né? Então, aquela ideia de resolução ali é importante a gente estar sentindo, na verdade. Porque daí isso vai ser trabalhado tanto nas progressões de acordes, para formar a harmonia da música, quanto nas melodias, tá? Digamos que a gente fosse pegar uma levada fazendo Dó, Fá e Sol. Progressão harmônica de milhares de músicas, né? Isso aqui é totalmente reconhecível ao nosso ouvido, assim.
Então, uma maneira de estudar isso, tanto a harmonia quanto a melodia, é eu manter essa ideia aqui, ó. E tá aplicando aquelas tríades tocando em cima no momento de cada acorde. Eu vou gravar rapidinho aqui essa base para eu estar tocando em cima depois esses arpejos, né? Essas tríades ali de forma das notas independentes, né? De forma melódica. Então eu toquei nada mais do que só as notas da tríade de cada acorde que eu fui tocando ali. Então vocês percebem que, claro, no solo eu não preciso tocar somente as notas do acorde, posso estar inserindo outras. Mas já é um bom caminho eu ter meu raciocínio pensando na base que está rolando, ou seja, na harmonia, qual o acorde está acontecendo nesse momento e eu sei quais possibilidades de notas melhores para eu estar tocando, né? Então, claro, pode ser inserido outras notas ali, mas eu criar essa percepção de conforme a música está rolando e eu sei qual é a ordem dos acordes, eu posso estar jogando ao longo do braço do instrumento esses shapes, essa sonoridade, esses intervalos, essas notas, conforme eu bem entender. O primeiro padrão eu fiz bem quadrado, né, numa oitava de baixo, mesmo desenho, e daí depois eu só peguei essas mesmas notas numa região mais aguda do braço da guitarra, mas ainda assim eram as mesmas três de cada, tá? Então, a harmonia são essas notas tocadas simultaneamente, a melodia eu toco uma de cada vez, criando essa ideia de solo, né? Pensa na voz de um cantor, quando tá aquela voz ali com aquelas palavras acontecendo, aquela sonoridade, é uma melodia, e o ritmo é a maneira que eu organizo o quanto tempo vai durar cada nota, né? As pausas também faz parte do ritmo, né? Então, para concluir, vamos pegar e vamos... Eu vou largar um metrônomo aqui, que é aquele cliquezinho que vai nos ajudar a mensurar quantas notas eu consigo tocar por tempo e a velocidade que eu consigo tocar. E a gente pode estar fazendo isso realmente ao longo todas aquelas tríades que a gente viu, tocando uma nota por tempo, né? Depois 2 notas por tempo, 4 notas por tempo. Eu acho que para quem está começando, aí por volta de 70 BPM, tocando 4 notas, né, a cada tempo, é um bom começo, assim, tá? Então, só exemplificando, ó, eu vou largar um clique aqui. Então agora eu toquei ali uma nota por tempo, 2 notas por tempo e 4 notas por tempo. Vai mensurando a evolução de maneira gradual. Eu toquei a 60 BPM ali. Pode deixar mais lento, vai bem na manha. O importante é estar saindo com clareza cada nota, mas o importante já vai memorizando as notas no braço. Essas notas desses shapes ali do maior e do menor são as mesmas notas que vão formar os acordes. Toca elas, né, dentro do ritmo. Vai achando essas mesmas notas em outras regiões do braço. Dessa forma, tu vai memorizar a escala completa, né, ao longo do braço. Isso aí, vocês viram ali que eu primeiro fiz
uma brincadeira tocando com a base nessa parte mais grave, depois mais agudo. Isso aí é muito bom, vai te dando repertório, vai te dando maneiras diferentes de expressar as tuas ideias na música, tá? Qualquer dúvida, comenta aí, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos lá que na sequência tem mais vídeo aí.